Meus irmãos, em Atos, capítulo 15. Versículo 36 até o versículo 5 do capítulo 16. Atos 15, 36. Antes vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Tua graça imensa e maravilhosa. Obrigado porque Jesus Cristo nos salvou, nos purificou, nos deu nova vida, nos deu esperança, nos deu a vida eterna. Hoje nós temos um novo coração nele e nós somos do Senhor. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos a família do Senhor. Nós somos irmãos em Jesus Cristo. E nós queremos ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa consciência. Fortalece, ó Deus, o nosso espírito. Age, ó Deus, livre e poderosamente no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Amém. Resume o contexto aqui dizendo o seguinte: as igrejas eram fortalecidas na fé. Essa é a mensagem de hoje: igrejas fortalecidas na fé. É muito importante, irmãos, entendermos o seguinte: a evangelização deve ser seguida da confirmação. O versículo 41 diz: passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Em cursos de missões, de evangelização, nós temos uma disciplina que chama integração, inclusive. A evangelização, falar de Cristo, apresentar Cristo, mas tem aquele momento depois, que é o contato com a igreja, contato com os irmãos,
acolhimento na comunidade, este momento é chamado de integração e está associado com discipulado. Não é suficiente, ou não é tudo, digamos assim, evangelizar. Este é o primeiro passo. A pessoa precisa agora crescer, e como diz exatamente o texto aqui, ser confirmada na fé. Esse era o interesse de Paulo e de Barnabé. Eles evangelizaram e agora eles queriam ver como que a igreja estava. Porque às vezes a pessoa é evangelizada, de repente ela até tem um encontro real com Cristo, mas tem aquela dificuldade para se integrar na igreja, de se enturmar na igreja, como nós falamos hoje, e crescer num discipulado. Então fica nesse primeiro momento da fé. Vamos visitar os irmãos para ver como passam, diz aí o versículo 36. E aí ficou um impasse. Barnabé queria levar também João Marcos, e Paulo não. Nós vemos, e você deve se lembrar, que no meio da caminhada missionária, João Marcos voltou para Jerusalém. Ao invés dele entrar na Ásia Menor com um grupo missionário, com Paulo, Barnabé, depois de sair da ilha de Chipre, ele volta. O texto não fala o que aconteceu, mas Paulo não acha justo. Então, ele não estava enfermo e teve que se cuidar, digamos assim. Não foi algo que se impôs a ele. De repente, a sua mãe estivesse ruim, alguma coisa dessa natureza. Não, o texto diz que Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então Paulo estava pensando o seguinte: ele abandonou o grupo, ele abandonou o trabalho. Não convém ir novamente, porque o desafio pode ser ainda maior. E Barnabé pensava diferente. Barnabé dizia o seguinte: não, vamos levar João Marcos. E é um momento, irmão, que é muito difícil, porque não é muito claro se deve ou não deve levar. Paulo está aqui agindo com um certo rigor, mas é necessário. Porque como que vai compor uma equipe missionária alguém que se demonstrou muito fraco no primeiro trabalho e abandonou o grupo? Por outro lado, Barnabé demonstra aqui uma certa benevolência, uma benignidade, querendo levar aquele que também era o seu parente. Então tinha um pouco também de carinho de Barnabé com Marcos, não que não houvesse da parte de Paulo, mas Paulo está pensando num sentido mais prático, o que poderia favorecer a missão. E ele não achava justo, ele não achava coerente, ele não achava apropriado aquele que se afastou ir agora. E, amados irmãos, às vezes o missionário, ele está junto com uma equipe no campo, e alguém abandona, de repente essa pessoa quer voltar, o missionário realmente precisa examinar propriamente se essa pessoa pode compor novamente o grupo. É natural pensar como Paulo, e também seria natural pensar como Barnabé. Mas não houve acordo entre eles. Eu falei semana passada que tinha uma controvérsia teológica, e teve que se reunir um concílio lá em Jerusalém, onde Pedro falou, Tiago falou, Paulo falou, e eles discutiram um assunto. Então, na igreja primitiva,
às vezes nós tínhamos algum impasse, não era tudo facilmente resolvido. Eles não receberam uma revelação, tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Paulo, como tinha essa posição, ele foi para um lugar com Silas. Olha só, Paulo tendo escolhido a Silas. Barnabé com João Marcos foi para Chipre. Versículo 39. A missão prossegue, a missão expande e a missão frutifica, porque agora você tem duas frentes também. Deus age até nestes momentos, irmãos, em que não fica muito claro o que deve ser feito. Quando dois bons amigos, Paulo e Barnabé, se separam, e aí cada um tem um outro companheiro, e um vai para uma região, o outro vai para outra, a obra não para. Às vezes, irmãos, é assim, nós precisamos seguir o nosso caminho. Precisa entender realmente que há, de repente, uma desavença, não há como reconciliar a questão, um tem um ponto de vista que é, em certo sentido, correto, outro também tem, mas não há como conciliar as duas coisas, duas frentes missionárias, então. É isso que acontece. Deus está acima do homem na obra missionária. As igrejas são mais fortalecidas ainda com essas duas frentes. Primeiro, a igreja é fortalecida pelo cuidado dos líderes. Eu acho interessante que Paulo, olha só, ele fala para Barnabé, versículo 36, vamos voltar, visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aqui já não seria propriamente a parte da evangelização, mas o discipulado. Como que aqueles que conheceram a palavra de Deus estão? Vamos ver como passam os irmãos, como estão os irmãos. Pastor que é presbítero, presbítero que é pastor e diácono, deve ter essa preocupação. Os presbíteros, pastores devem alimentar o rebanho, orar, aconselhar, pregar e ver como está a fé dos irmãos. Então, devemos orientar a nossa ação no sentido das necessidades, do cuidado com a igreja, do cuidado com o novo convertido, especialmente, irmão. Especialmente. Como passa? Como está? Quais são as lutas? Será que eles estão crescendo? Paulo está preocupado aqui. Nós evangelizamos, nós plantamos aquelas igrejas, agora nós estamos aqui. Como será que eles estão? Pense nisso. Como será que está aquela pessoa que você evangelizou? Como será que está aquela pessoa que você visitou? Como será que está aquela pessoa que enfrentou uma luta muito grande na sua vida? Às vezes, na correria do dia a dia, nós esquecemos disso. Como está aquele irmão? Como está aquela pessoa que luta com depressão? Como está aquele idoso? Como está aquela mãe com um filho muito enfermo? Como está aquela família que recebeu um diagnóstico pesado? Paulo demonstra esse coração pastoral. Como que está a igreja? Como que os irmãos estão? E não é para pensar em Vila Nilo, irmãos, é o reino de Deus, é tudo. São as igrejas, são os bairros, são as famílias. A igreja de Vila Nilo, a igreja do Fontales, a igreja do Labitare, da Flor de Maio e tantas outras.
Como que passa aquele irmão? Como está? Amados, os diáconos devem cuidar dos necessitados e da ordem da casa de Deus. Nós estamos aqui para servir. Pastor / presbítero, diácono. Sabe por quê? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é uma instituição, como o Estado diz só. A igreja é a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo. É o ramo de Cristo. É a família de Cristo. É o templo do Espírito. É o Israel de Deus. É a glória de Jesus. O valor da igreja é o sangue de Cristo, porque custou o sangue de Jesus. Vamos ter essa preocupação, como passa aquela pessoa, como está. A igreja então é fortalecida quando a liderança tem este cuidado com as pessoas, com os membros, com os que são novos convertidos. Segundo, a igreja é fortalecida apesar da fraqueza do líder. Acabamos de ver aqui Paulo, numa exigência de discipulado, preferiu não levar João Marcos. Julgou ser mais prudente. Não podemos condenar Paulo aqui, porque em questões assim é muito difícil ver com clareza e ter um discernimento apropriado. Poderíamos dizer que Deus, apesar dessa certa confusão, vamos dizer assim, criou 2 frentes missionárias. E às vezes nós precisamos dessa ênfase, desse fervor de Paulo, mas precisamos temperar também com essa caridade de Barnabé. A firmeza de Barnabé reflete aquele desejo de restaurar. Nós imaginamos os dois conversando. Não, Paulo, vamos restaurar Marcos. Mas Barnabé, ele nos abandonou no meio do caminho. Deus usa pessoas diferentes. São pessoas diferentes. São pessoas com visões diferentes até. Todos estão querendo aqui servir a Deus e buscando um propósito maior na sua própria vida. Eles foram enviados pela graça do Senhor, diz aí o versículo 40. Eles abençoaram as igrejas, olha aí o versículo 41, confirmando as igrejas. Então eles não estão na carne, eles estão no Espírito. Eles querem fazer a vontade do Senhor. E o que é bonito, meus irmãos, é que Paulo, lá em Colossenses 4, versículo 10, nós vemos o coração pastoral de Paulo também, quando ele diz o seguinte: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Colossenses 4, 10. 1 Pedro 5, 13, o apóstolo Pedro diz: meu filho Marcos. E Paulo, na última carta que ele escreveu a Timóteo, disse: Marcos me é útil para o ministério. Sabe o que isso significa, amado irmão? Perdão. Ele abandonou o grupo, quando o grupo mais precisava, quando estava tenso ali na viagem missionária. Estava perigoso, difícil. Marcos abandonou. E Paulo perdoou Marcos depois. Se nós não perdoamos, irmãos, nós não estamos vivendo verdadeiramente o cristianismo. Nós não estamos imitando Jesus. Marcos. E foi esse Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Imagina se Paulo continuasse assim amargurado com ele, nesse sentido de guardar aquela mágoa: você me abandonou, você me deixou no meio do caminho, não quero mais saber de você, não quero falar com você. Cumprimento, mas quero longe. Então não perdoou. Cumprimento, mas não faço bem. Cumprimento, mas não quero do meu lado. Então não perdoou, isso não é perdão verdadeiro.
Marcos é útil para o ministério, Colossenses 4,10, se ele for com vocês, acolham Marcos. Então nós temos aqui dois líderes, Paulo, Barnabé, discutindo a questão, difícil de entender qual que é o propósito mais certo, o que deve ser feito, porque às vezes nós precisamos usar de rigor para a pessoa melhorar e ser restaurada, às vezes nós precisamos acolher, dar um espaço para a pessoa ser restaurada, mas apesar da fraqueza da liderança, Deus faz a sua obra continuar, não depende do homem. Terceiro, igrejas são fortalecidas através do bom testemunho dos seus membros. É interessante, irmãos, que Paulo não tinha uma carreira solo, por assim dizer. E essa é uma mentalidade antibíblica de um líder à frente da igreja, ou alguém à frente de uma obra missionária, como se fosse uma certa exclusividade. Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. E Paulo não estava como se estivesse assim desbravando numa aventura, ele sozinho, rompendo e fazendo viagem, ele estava sempre junto com alguém. E quando ele ficou sozinho, ele falou: eu fiquei angustiado até os irmãos chegarem. Aqui, incorpora o grupo Timóteo. Olha como Deus envia a pessoa certa no momento certo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. A mãe era judia, o pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. A igreja é fortalecida quando os seus membros dão bom testemunho. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, versículo 3. Veja, Paulo era um tanto exigente assim quanto à formação da equipe missionária, ele estava certo. Dava bom testemunho de Timóteo. Timóteo tinha interesse, tinha vontade. Então Paulo disse: eu quero você comigo. Você é útil. Você está interessado, você tem vontade. Você tem amor, você tem Cristo inflamado no seu coração. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Mas antes de se unir ao grupo missionário, tem o versículo 2, irmão. Bom testemunho. Eu quero fazer a obra, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero ensinar. Primeiro, bom testemunho. O bom testemunho é o testemunho do amor acima de tudo. Da fidelidade, uma vida consagrada. Davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Não era Timóteo que chegou para Paulo e disse assim: Paulo, eu sou um candidato à sua equipe missionária, eu quero fazer parte. Não, Paulo recebeu esse bom testemunho dos outros, bom testemunho dos irmãos. O que as pessoas pensam da nossa vida, é isso que está dizendo aqui. O testemunho é o que as pessoas acham de nós. O que as pessoas veem em nós? Amor? Fidelidade? As pessoas dizem assim: olha, ele ali é crente mesmo, aquele ali é crente. Aquele ali não vai fazer isso que é errado, tenho certeza. Porque está dando um bom testemunho, tem uma aderência, tem uma constância. Quando a pessoa dá um bom testemunho, nós sabemos o que esperar dessa pessoa. Ou quando alguém diz assim: olha, aquele ali fez isso. Não acredito, ele não é de fazer isso. Quando está no aperto, até aquele que não acredita em Deus, não segue o Evangelho, lembra daquele crente lá do trabalho, da escola, o vizinho, e diz o seguinte: olha, você pode orar por mim? Estou acontecendo isso aqui, o que você pode falar assim? Falta essas pessoas, irmãos, que dão bom testemunho, gente de fé, gente boa, coerente, dedicada, que os outros vão dizer assim: olha, aquele ali é diferente. Em coisas bem básicas, ele é correto.
ele não olha o que não deve olhar. Ele honra a esposa, honra o marido, cuida bem dos filhos, tem amor pelos filhos. Ele é uma pessoa dedicada, ele é esforçado, estuda, quer fazer as coisas corretas. Quando alguém está precisando de ajuda, ele é o primeiro a se dispor, a estender a mão. Ele ama, ele ajuda, ele participa. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Quando José está lá no Egito, ele não se rende à pressão e fica firme. E diz não para aquela mulher. Neemias, na Pérsia, se dispõe a fazer a obra também. São homens dedicados a Deus. Então, se eu quero participar da obra, primeiro eu preciso dar um bom testemunho. Agora, se eu sou uma pessoa, de repente, briguenta, que as pessoas falam mal, e eu sou como os outros, eu sou mais um na multidão, sem diferença nenhuma e de nada, não vai ter testemunho algum. Dê um bom testemunho do Evangelho. Seja crente de verdade, como Timóteo aqui, a ponto de Paulo olhar para ele e dizer assim: este jovem pode ser muito útil na equipe missionária. Bom testemunho. Igrejas são fortalecidas, irmãos, quando nós fazemos tudo pelo Evangelho. Paulo quis que ele fosse junto, então ele circuncidou por causa do judeu, para não ofender, para não escandalizar, para não ser uma pedra de tropeço. Que diferença faz se é circuncidado ou não? Ainda que ele não entendesse que fosse crucial para a salvação, como nós acabamos de ver, acho que domingo passado, para não ser um tropeço, para não ser uma dificuldade para o Evangelho, ele circuncidou Timóteo. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. 1 Coríntios 9, 20. Tudo faço por causa do Evangelho. Alguém já escreveu o seguinte: o que era desnecessário para ser aceito por Deus, era recomendável para ser aceito por alguns homens. Então os irmãos viram hoje pela manhã o missionário comentando. Lá a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa entender a realidade, ter sabedoria. É o que Paulo demonstra aqui. Alguém também escreveu: Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais. Ou seja, era flexível. Mas uma coluna de ferro nos essenciais. Ele não brigava desnecessariamente por algumas coisas que são não essenciais, secundárias. E às vezes, amados irmãos, nós temos grupos evangélicos, irmãos brigando às vezes na internet. Ganharia muito mais se estivesse orando naquele momento, ou evangelizando alguém, ou numa reunião de oração de uma igreja. Mas está brigando na internet por forma de batismo, linha escatológica, onde está o milênio, onde não está. Se esse povo estivesse orando, seria, acho que, muito mais útil. Há lugar para essas discussões, estudar esses assuntos, é interessante tudo, mas há, irmãos, um desgaste. E enquanto isso, as pessoas de fora da igreja estão olhando e dizendo o seguinte: nem os evangélicos se entendem. Seria muito mais útil pregar o Evangelho para esse mundo caído e perdido. E se a pessoa vai ser batizada por aspersão e imersão, para nós tanto faz, desde que ele conheça Jesus Cristo, o Senhor. Então Paulo está dizendo: embaraça não ser circuncidado, então vamos circuncidar Timóteo, para ele evangelizar no grupo, na equipe missionária. Vamos fazer tudo, meus irmãos, pelo Evangelho. As igrejas são fortalecidas quando elas estão em submissão. Veja, eles chegaram com as cartas para que as decisões tomadas fossem observadas. Deus não usa quem não é submisso à autoridade da igreja. A Constituição diz que nós devemos submissão às autoridades da igreja,
desde que elas estejam dentro da palavra do Senhor. A submissão da mulher ao marido é desde que esteja dentro da palavra do Senhor. A submissão do cristão, do membro, às autoridades da igreja, a mesma coisa. Mas veja, eles chegaram com a carta, dizendo o seguinte: o concílio se reuniu, apóstolos e presbíteros, esta é a decisão. Os irmãos obedeceram, os irmãos se alegraram, os irmãos aceitaram. Sabe qual é o princípio aqui de autoridade e respeito que falta na nossa sociedade? Respeito, consciência de quem é o pai e de quem é a mãe. A autoridade não é igual, é autoridade. Precisa ser respeitado. As crianças que estão aqui, os adolescentes, os jovens, respeitem os seus pais. Não fala de qualquer jeito. Não tem qualquer postura, não questiona com essa altivez, essa soberba, esse orgulho. Na escola também, um caos, uma dificuldade, não tem disciplina, não tem ordem. E como eu disse, não respeita às vezes a autoridade da igreja, os pais em primeiro lugar, professor, policial, autoridade civil, quer dizer, não tem uma ideia, uma consciência de hierarquia, de respeito. Eu falei disso pela manhã. Os apóstolos tinham autoridade, os presbíteros de Jerusalém tinham autoridade, então eles ouvem e dizem: vamos obedecer. O caminho da bênção é o caminho da submissão. Deus não abençoa a rebeldia. Deus não abençoa a pessoa que não tem consciência da autoridade do outro. É incrível como tem esse esquema mundial para destruir as autoridades, a ideia de autoridade. Vamos ter respeito por aquele que é digno de respeito. As autoridades superiores, honra, Paulo diz, a quem honra, honra. Não é por vaidade, não é para engrandecer homem algum, mas é como Deus organizou a vida e a sociedade. Igrejas são fortalecidas caminhando para o final, em termos espirituais. Eu quero uma igreja forte. Como que você entende isso, uma igreja forte? O que é forte? Está ligado à quantidade de pessoas? Um tempo cada vez mais bonito, coisas mais caras. A igreja está forte, a igreja está... Olha só o versículo 5. As igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número, mas vem depois isso. Primeiro é a fé. Primeiro é espiritual. Conhecimento doutrinário, conhecimento da verdade, esperança, isso é fé. Santidade, fidelidade, isso é fé. Alguém pode dizer, mas tudo isso é fé? Sim, tanto que a palavra fé no Novo Testamento, às vezes é traduzida por fé mesmo, ou fidelidade. Confiança, entrega, tudo isso está incluído nesse pacote, fé. As igrejas estavam aqui consagradas a Cristo, fervorosas, amavam o Senhor. Você conseguia ver isso na igreja. Sabe quando você vê isso? Você vê isso na pessoa, o desejo, a entrega, a consagração. As igrejas eram fortalecidas na fé. E dia a dia aumentavam em número. Às vezes, irmãos, nós queremos esta parte, aumentar em número. E está completamente errado. A nossa preocupação deve ser a primeira parte. Fortalecer a fé, o crescimento Deus dá. Evangelizar, compartilhar o evangelho e Deus frutifica o trabalho. Agora, se a igreja não está fortalecida na fé, ou seja, orando, consagrando o coração a Cristo, vivendo uma vida de amor nos seus relacionamentos, como que irá crescer em número? O Espírito Santo não irá trabalhar, não irá frutificar o trabalho.
As igrejas são fortalecidas quando o fortalecimento é espiritual, não carnal, não físico. Você tem muita igreja espalhada pelo mundo que está embaixo de uma árvore. Você tem muita igreja espalhada pelo mundo, que é igreja forte, que está aí em caverna até hoje. Em lugares subterrâneos, assim, igrejas enormes, o povo orando, chorando na presença de Deus, louvando o nome do Senhor. Igrejas fortalecidas na fé. Para encerrar, eu lembro do que Jesus disse para Pedro. No final da vida, Pedro achando que conseguia não negar Jesus, Jesus diz: Pedro, você vai me negar, Pedro. Satanás queria acabar com Pedro. Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Isso significa o seguinte: Pedro, Simão, Satanás queria acabar com você, queria triturar você, Pedro. Eu, porém, roguei por ti. Sabe por que a gente não desmonta de vez? Não fica no pó de vez? É por causa da intercessão poderosa de Jesus. É Ele que fortalece a nossa vida. Na presença do Pai, o Espírito Santo no nosso coração. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque Pedro poderia ficar consumido com aquela culpa: eu neguei Jesus, eu falhei muitas vezes, eu falei um monte de vezes que não era para falar também, eu sou uma pessoa complicada, impulsiva, eu sou Pedro. Mas o Senhor Jesus rogou por ele: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando ele volta, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele diz: Pedro, tu me amas porque eu quero o teu amor, Pedro. É como se ele estivesse dizendo: Pedro, eu não desisto de você. Tu, pois, quando te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Quando a gente se converte de verdade, ou seja, quando a gente volta para Deus, o Senhor fortalece a nossa vida, e a nossa vida será um instrumento nas mãos dele para fortalecer outras pessoas. A igreja é fortalecida para fortalecer. À medida que o Senhor fortalecer o seu coração, fortaleça outros irmãos, fortalece outras pessoas, estende a mão, ajuda, ora, aconselha, ame. Pedro, eu roguei por ti. Como Jesus amava Pedro. E quando você se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Amém. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo teu maravilhoso amor. Porque nas nossas indecisões e fraquezas, o Senhor é a nossa certeza e a nossa força. Obrigado, Pai, porque a obra é tua. Obrigado porque o Senhor é misericordioso. Ó Deus, o texto diz: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Fortalece, Senhor, a nossa vida. Fortalece o nosso coração em Cristo. Fortalece, ó Deus, os irmãos que estão fracos. Dá direção para os que se encontram perdidos e desorientados. Reanima, Senhor, o coração da igreja em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os irmãos. Que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para fortalecermos outras vidas. Para que sejamos úteis, para que sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua graça neste mundo caído. Senhor, nós ouvimos aqui sobre dar bom testemunho.
que as pessoas pensam de nós, Senhor? Sejamos pessoas autênticas, verdadeiras, cristãos de verdade aqui na semana, em qualquer lugar, Senhor. Que não haja uma duplicidade, uma incoerência, algo mentiroso. Que sejamos fiéis e sinceros, discípulos de Jesus. Fortalece o irmão que está triste, abatido, deprimido, cansado. Renova, Senhor, as forças daquele que não tem vigor. Fortalece, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.